Restos mortais de Nandô, antigo presidente da Assembleia Nacional, já reposam no cemitério Alto das Cruzes. Homenagens de amigos e familiares marcaram a despedida do político. Malária domina a lista de atendimentos no Hospital Geral de Luanda, com 181 casos. Contagem regressiva para o Natal 2025. A busca a todo vapor pelos alimentos da época está cada vez mais difícil. Angola em duelo de estreia no Campeonato das Nações 2025. E lá fora, mais de 400 mortos em novo ataque em Gaza. As notícias em desenvolvimento a partir de agora, no Girassol Jornal. Boa noite. Já repousam no cemitério do Alto das Cruzes, em Luanda, os restos mortais de Fernando da Piedade Dias dos Santos, antigo presidente da Assembleia Nacional e antigo vice-presidente da República. Viúva, filhos, parentes, amigos e antigos colaboradores e membros do Executivo levaram Nandô, como era carinhosamente tratado, para a sua última morada. Rua de São Tomé, bairro Miramar, cemitério Alto das Cruzes. É aqui onde repousam os restos mortais de Fernando da Piedade Dias dos Santos. A mudança para a nova morada do ex-presidente da Assembleia Nacional, vice-presidente e primeiro-ministro da República de Angola aconteceu no princípio da tarde desta segunda-feira, 22 de dezembro. A caravana fúnebre saiu do pavilhão protocolar da Presidência da República até ao cemitério, onde inúmeras pessoas aguardavam pela chegada da urna que carregava o corpo do político, considerado construtor de pontes e homem de consensos. Antes da urna descer à sepultura, foi feita a oração de encomenda da alma de Fernando da Piedade Dias dos Santos para a Casa Divina. Abençoai esta sepultura e guardai-a por meio do vosso santo anjo, e enquanto é sepultado o corpo do vosso servo, Fernando da Piedade Dias dos Santos, fazei que a sua alma, livre de todo o vínculo do pecado, se alegre para sempre na companhia dos santos e eleitos. Num clima de elevada comoção, familiares, entidades religiosas, membros do governo, corpo diplomático, representantes de partidos políticos, amigos e antigos funcionários acompanharam Nandô até a última morada. Entre os presentes, era visível a consternação no rosto de cada um. Entre abraços e gestos de solidariedade, cada um procurava consolar a viúva, filhos e outros membros da família. Quem privou com Fernando Piedade Dias dos Santos diz que foi uma figura que gostava de ajudar quem precisasse. Este jovem é prova da bondade do antigo presidente da Assembleia Nacional, por isso marcou presença no Alto das Cruzes para render a última homenagem a Nandô. Disseram, o chefe está chamando, fui lá até com ele. O que é feito da tua vida? Eu disse, só lavo o carro mesmo, mas também sou cozinheiro. Aí está bem. Começo a trabalhar aqui na minha casa. Eu, na altura, só lavava os carros dos polícias lá. Lavava os carros, mas ele me disse, vives onde? Eu disse, vivo no Prenda. Está bem. Daqui a uma semana vai para o Zango 3, eu vou lhe dar uma casa. Eu pensei que é mentira. Por isso que eu estou aqui a chorar dia e noite, meio dia que eu vi. Eu moro na Fubu nesse momento, na minha mãe. Saí da Fubu, vim chorar mesmo. Esse senhor me fez muita coisa na minha vida. Graças a ele que eu tenho minha casa. Tenho minha casa no Zango 3, o que disse senhor? Me ajudou muito, mano. Me ajudou muito. Eu batalhava no lixo, lavava os carros, mas ele me ajudou. Me deu a minha casa, tenho mesmo, esse senhor me deu. Fernando da Piedade Dias dos Santos, que desempenhou cargos de relevo no aparelho do Estado angolano, faleceu na última quinta-feira, aos 73 anos de idade, aqui em Luanda. E os filhos de Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandô, garantem honrar o legado do pai e manterem-se unidos. Um país mais justo e promissor para todos os angolanos. Era também o sonho de um chefe de família, recordado pelo seu bom humor.
Um homem de família, afável, protetor e, acima de tudo, um exemplo de vida. Começou por dizer a última filha de Fernando da Piedade Dia dos Santos, Nandô, a quem coube a responsabilidade de ler o elogio fúnebre. Isamara Dia dos Santos lembrou o espírito patriótico do pai, segundo a qual era na política que encontrava o espaço para a defesa dos seus princípios. Um país mais justo e promissor para todos os angolanos era também o sonho de um chefe de família recordado pelo seu bom humor. Detentor de um dom raro, a capacidade de fazer com que todos se sentissem acolhidos, importantes, sensibilidade necessária, sobretudo para os que tinham menos voz. Sabias que amar o país não é fechar os olhos aos seus angolanos? Precisamos ser melhores, independente de cores partidárias e suas ideologias. A política para ti nunca foi um fardo. A política para ti nunca foi vaidade. Foi serviço, foi entrega, foi espaço onde procuraste defender princípios, valores e dignidade. Mesmo quando discordavam de ti, respeitavam-te, porque eras coerente. E a coerência foi uma das tuas maiores marcas. Mais do que amigo, Fernando da Piedade mostrou-se sempre preocupado em deixar os melhores valores aos filhos, lembrando-lhes que o poder não se pode sobrepor à bondade e compaixão. Ensinaste-nos que a palavra tem peso, que o caráter vale mais do que qualquer título e que a verdade, mesmo que quando custa, deve ser defendida. Demonstraste-nos que é possível ser firme sem deixar de ser humano, ser forte sem deixar de ser sensível. Hoje, a dor da tua partida é imensa. Há um vazio que palavras não conseguem preencher. Mas há também algo maior do que a dor, o legado. O legado de amor, de valores, de princípios, de humanidade e de compromisso com o comum. A tua ausência física não apaga a presença na nossa vida. Pelo contrário, ela torna-se ainda mais forte. Para a família Piedade Dia dos Santos, se foi um pilar, um orientador, homem que congregava a todos. Foste um pai que soube conciliar, amar-nos nas nossas diferenças. Só tu conseguias ver o melhor dentro de cada um de nós, mesmo quando nós próprios não conseguíamos. Tinhas esse dom raro de acalmar, orientar, unir, sempre no momento certo. Ainda na companhia da irmã, Osvaldo Dia dos Santos terminou o elogio fúnebre a agradecer o apoio e solidariedade dos que se juntaram à dor da família e sublinhou terem agora uma grande missão. Nós temos aqui uma responsabilidade. Temos o legado do Pai. Perante o Pai e perante Deus Pai, nós vamos continuar unidos e vamos honrar aquilo que é o seu legado. Fernando da Piedade Dia dos Santos foi casado com Maria Augusta Tomé Dia dos Santos e deixa 7 filhos: Cláudio, Hélder, Elizabeth, Custódio, Fernanda, Edivaldo e Isamara Dias dos Santos. O governo angolano considera que Fernando da Piedade Dias dos Santos trabalhou sempre para servir e no compromisso do desenvolvimento de uma nação. Já a UNITA e o MPLA admitem que a partida do antigo presidente da Assembleia Nacional encerra um capítulo importante da história recente de Angola. Estes temas fizeram parte dos discursos que marcaram a última homenagem a Nandô antes do seu sepultamento. Antes de ser levado até a sua última morada, Fernando da Piedade Dias dos Santos foi homenageado pelo Presidente da República, João Lourenço, e pela Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço, numa cerimónia solene carregada de momentos emotivos. O governo entende que Nandô foi parte ativa da construção do Estado moderno angolano, um defensor convicto da legalidade constitucional, da separação de poderes e da interdependência de funções, assegurando desta forma o equilíbrio entre o Executivo e o Poder Legislativo. Ao apresentar a mensagem do Executivo, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, referiu que a história de Angola reconhecerá em Fernando da Piedade Dias dos Santos um patriota de grandeza incomensurável. Fernando da Piedade Dias dos Santos
acreditava que governar é, acima de tudo, servir. Servir com humildade, servir com empatia, servir com consciência de que o poder só tem sentido quando tem como objetivo melhorar a vida das pessoas. Foi um verdadeiro homem de Estado que acreditava firmemente que Angola só seria verdadeiramente forte se fosse una, inclusiva e sólida com outros povos na construção de consensos de paz e de reconciliação. Na Casa das Leis, onde foi presidente por 12 anos, Fernando da Piedade Dias dos Santos deixou um significativo legado. Fernando da Piedade Dias dos Santos distinguiu-se enquanto presidente da Assembleia Nacional pela sua postura serena, pela capacidade de escuta e pela busca permanente de consensos para a defesa dos superiores interesses da nação. Para o presidente da UNITA, líder da oposição política em Angola, Adalberto Costa Júnior, Nandô vai fazer falta no processo de consolidação da reconciliação nacional. O processo de reconciliação nacional obriga ainda a muito esforço, a muita entrega, a muita dedicação e esta personagem faz falta, vai nos fazer bastante falta. Daí também a necessidade de aqui estarmos homenageando uma figura com que trabalhamos no mecanismo bilateral durante muitos anos, na Assembleia também bastante tempo e que nunca se fechou ao diálogo. O MPLA, família política de Fernando da Piedade Dias dos Santos, promete trabalhar para honrar a obra de Nandô. Pedro Neto, membro do Birro Político dos Camaradas, enumera algumas das fases vividas por Angola em que o antigo vice-presidente se destacou. A da afirmação nacional, a do conflito, a da paz alcançada em 2002 e o da reconstrução do país. Serviu a pátria, o partido e o povo com dignidade, equilíbrio e sentido de missão. O seu legado permanecerá vivo nos processos que integrou, nas estruturas que fortaleceu e no exemplo ético que deixou. Partiu em silêncio, mas a sua obra permanece. A história, o partido e o povo saberão honrar a tua memória. Depois da leitura das diversas mensagens, o Presidente da República e a Primeira-Dama da República assinaram o livro de condolências, onde destacaram as qualidades de Fernando da Piedade Dias dos Santos. O presidente da Assembleia Nacional considerou que o país ficou mais pobre com a morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos. Adão de Almeida, que prestou estas declarações na cerimónia solene de homenagem ao antigo presidente do Parlamento angolano na Casa das Leis, afirmou que o seu nome ficará gravado em vários momentos da história do Parlamento Nacional. A cerimónia que decorreu no Salão Nobre da Assembleia Nacional começou com a entoação do hino nacional e, na sequência, foi exibido um vídeo que retratava os 12 anos de consulado de Fernando da Piedade Dias dos Santos na Casa das Leis. Seguiu-se, então, as mensagens de condolências do Presidente da Assembleia Nacional e dos distintos grupos e representações parlamentares, ato testemunhado pelos filhos do malogrado, deputados e várias personalidades da vida pública do país, num momento de elevada consternação. À imprensa, o presidente da Assembleia Nacional destacou a trajetória de um homem que, desde cedo, se dedicou às causas do país, tendo considerado que a melhor forma de homenageá-lo é continuar a trabalhar para o desenvolvimento de Angola. O melhor que temos a fazer nessa altura é homenageá-lo condignamente. Esta singela homenagem que estamos a prestar é insignificante no que respeita à comparação com a sua dimensão e a melhor forma de homenagear pessoas dessa estatura é seguir a marcha, concretizar os seus ideais, ajudar a materializar aquilo em que acreditou, e isso é o processo contínuo de construção da nação. Nandô foi presidente da Assembleia Nacional por 12 anos. Segundo Adão de Almeida, o seu nome ficará indelevelmente gravado em vários momentos da história do Parlamento Nacional, com destaque para aprovação em 2010
da atual Constituição da República. A aprovação da Constituição em 2010 é um desses momentos. Portanto, foi o Presidente da Assembleia Constituinte que aprovou a Constituição de 2010 e, naturalmente, o seu nome fica indelevelmente gravado nesse momento histórico, mas em muitos outros da vida da nossa Assembleia Nacional, enquanto aqui esteve a dirigir essa casa. Na sua mensagem de condolências, o grupo parlamentar do MPLA considera que o país perdeu um patriota, nacionalista e um homem de Estado que dedicou toda a sua vida ao serviço do povo angolano. O camarada Nandô foi, sim, um verdadeiro patriota, sobretudo pela sua capacidade de diálogo e da busca permanente de consensos no tratamento das várias matérias que marcaram a vida política nacional num período complexo da história de Angola. A UNITA considera que o antigo presidente da Assembleia Nacional deixa um legado de construtor de pontes, tendo contribuído para a construção de um parlamento mais interventivo. Promovia longas conversas sobre Angola que gostaria de ver construída depois de várias décadas de guerra fratricida. A sua morte deixa, por isso, mais pobre a classe política angolana, a família e o parlamento e o seu partido. O Partido Humanista de Angola considera que o país perdeu um dos seus pilares fundacionais com um percurso de serviço absoluto. Para a líder do PH, Nandô, enquanto presidente da Assembleia Nacional, foi o guardião do tempo da democracia. Transformando-o num espaço de diálogo nacional. Como vice-presidente da República, foi um esteio de estabilidade. Em cada cargo, em cada desafio, personificou a serenidade consciente e a sabedoria estratégica de quem colocava os interesses permanentes da pátria acima de tudo. O presidente do PRS descreveu Nandô como um patriota exemplar que se entregou com dedicação e sentido de missão ao serviço da pátria e o incansável defensor da convivência pacífica. Cumpriu com zelo, espírito de entrega e abnegação. Para o líder da FNLA, Fernando da Piedade Dias dos Santos, deixa um exemplo irrefutável para a nação. De patriotismo, de consciência de igualdade, na diversidade e, sobretudo, na aceitação do outro ideologicamente diferente. Antes de deixar o Salão Nobre, o presidente do Parlamento, Adão de Almeida, assinou um livro de condolências aberto na Casa das Leis e, na sequência, cumprimentou os filhos do malogrado e outros familiares. Os moradores da Vila Nandô, no município da Camama, enaltecem a figura do antigo vice-presidente da República, Fernando da Piedade Dias dos Santos, conhecido como Nandô, com a abertura de um livro de condolências. Os residentes da vila, que passou a chamar-se Nandô no ano de 2002, em homenagem ao percurso do projeto, defenderam a preservação do legado humanista do ex-presidente da Assembleia Nacional. A vila, que passou a denominar-se Nandô em 2002, em homenagem ao precursor do projeto, defende a preservação do legado humanista deixado por Nandô. Os moradores da vila enaltecem a figura do antigo presidente da República, primeiro-ministro e presidente da Assembleia Nacional. Madalena Manuel, Natália Coche e Adão França deixaram palavras de consolo à família. Para nós, o camarada Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô, como disse já antes, né, ele foi que fundou o nosso bairro. É uma honra e um legado vivo para nós, os moradores do bairro Nandô. Para nós, ele continua vivo, não é? Porque o nome assim ficou. E é um legado que deixa para os nossos filhos. Nós sabemos que ele exerceu muitos cargos a nível do nosso país, não é? Como um deles, como vice-presidente da República, ministro do Interior, entre outros. Então, que fica aqui é mesmo legado para transmitir amanhã nos nossos filhos. Para nós, é uma perda irreparável. É só dizer à família a força, a coragem, e é assim a lei da vida. Mensagem para a família, eu digo muita coragem. É muita coragem a família. Quando se perde um familiar, é a pior dor na vida para todas nós.
qualquer pessoa que seja, é uma perca muito irreparável. Não tem como. Nandô igual não teremos mais. Nos sentimentos, a família do Nandô, pela perda irreparável. Nandô foi um homem que deu tudo do seu saber, hoje partiu para a eternidade, que descanse em paz. Nós vamos dar continuidade dos seus projetos. A Rede Girassol ouviu também os moradores que não puderam estar na tenda para assinar o livro de condolências, que contaram como chegaram ao projeto. Sou residente aqui no Nandô desde 2004. Viemos parar aqui por vários motivos. Primeiro que esse projeto foi concebido para os polícias com a anuência do camarada Nandô que projetou, mas foi reprovado a estrutura e, sendo assim, o governo aproveitou essas casas para beneficiar os moradores que vinham das áreas de risco da Samba, Boa Vista, e vieram parar para aqui. A administradora da Camama, Claudinete Fragoso, esteve presente neste momento, criado pela Comissão dos Moradores, para também prestar homenagem ao antigo presidente da Assembleia Nacional. Foi-nos autorizada a abertura deste livro de condolências que todos os munícipes deste bairro, deste município e não só, se juntaram a nós para homenagear tão insigne figura. Nós pensamos que é o momento de nós rendermos todo o tributo, toda a homenagem a que foi esse grande filho de Angola. Temos o compromisso de continuar a manter este bairro e que seja dos melhores, não só do nosso município, mas provavelmente do nosso país. O livro de condolências ficará disponível para as homenagens até a noite de terça-feira. Malária. Mais de 180 casos atendidos nas últimas 72 horas. Em destaque. São as notícias no Girassol Jornal. O mercado de peixe do Mundial no município de Cacoaco registrou hoje uma escassez do bacalhau que, segundo as peixeiras e clientes, se deve à aproximação da ceia de Natal. O alimento mais consumido durante a época e importante para o habitual cozido de bacalhau. Na sua ausência, segundo as peixeiras, pode ser substituído pelo peixe corvina, o seco e uma gama de opções. Entre o ter e não ter o habitual cozido de bacalhau na ceia de Natal, prevalecem as alternativas para substituir o tradicional peixe. É o que defendem as peixeiras do mercado do Mundial em Cacoaco, que descrevem algumas opções para esta data. O bacalhau mesmo está muito difícil. Se não tiver bacalhau, vamos cozinhar a corvina branca ou a preta. E o bagre também faz referência já de um cozido. Quem tiver, aguenta com bacalhau, porque o bacalhau está mesmo difícil. A caça está 70, 75 a 65. Está mesmo muito caro, não favorece. Corvina, você que sabe se faz com um cozido, corvina seco, faz uma cadeirada, porque não tem corvina, vamos inventar já uma panela. A corvina também é bom para bacalhau. A corvina é a mesma coisa tipo bacalhau. Sofia também é a mesma coisa tipo bacalhau também, pode-se fazer cozido. Bacalhau, corvina, mesma garopa, pode-se fazer o cozido. Essa maneira de escamar e cortar, fazer postas mesmo boas para fazer o cozido, a cardeirada de batata, mesmo cozido de bacalhau, pode fazer com repolho, ovo, tudo aí. Por esta altura, a procura torna-se maior do que a oferta e o preço do produto exige contenções. Bárbara e Maria, que frequentam com regularidade o mercado do peixe em Cacoaco, entendem que a melhor opção é fazer a compra do bacalhau de forma atempada. O bacalhau já é muito procurado há muito tempo. As pessoas começam a comprar o bacalhau em outubro, novembro. Quando chega a dezembro não tem mesmo bacalhau, só tem mesmo aquele bem caro de supermercado, né? Porque nos mercados formais os preços são muito elevados, então vale a pena procurar na praia. Aqui ainda pode aparecer um peixe grosso bom, que dá para alternar com a ceia. Atendendo a correria diária da nossa dinâmica do dia, mas não podemos faltar de fazer o nosso cozido, porque é a tradição. Então vamos arranjar um outro mecanismo
procuramos o peixe mais grosso para a gente fazer o famoso cozido. É agora, para quem não fez, aconselho a comprar o bacalhau, a corvina preta ou a corvina branca. Para quem já fez, está de parabéns. Tem o cozido em dia. Para esta quadra festiva, recomenda-se a racionalização nos gastos. Conselhos úteis foram deixados pelas clientes, tendo em conta os meses subsequentes. Eu aconselho aos nossos irmãos angolanos que vamos ter cautela ao gastar o dinheiro, porque estamos a chegar em janeiro. Além de termos as compras diárias para casa, também temos o consumo que nossas crianças levam para a escola. Então vamos gastar o dinheiro da melhor forma possível, porque o Natal é um dia. Ou quer dizer, é uma passagem de 15 dias. Agora, temos o outro ano vindouro, que não sabemos como é que será o custo de vida, então temos que ter cautela nós ao fazer os nossos gastos, porque temos que aguardar mais o final do outro mês. Então, para que as crianças não passem necessidades em casa, vamos gastar o dinheiro de maneira civilizada. Eu aconselho a partilha. O pouco que tivermos, vamos partilhar com o próximo. Aquela vizinha que não tem uma lambula. Eu já vim aqui na praça, vou levar uma lambula para minha vizinha. E aquele bocadinho vamos partilhar. Exatamente. O espírito natalício, o espírito do familiarismo, de muita alegria. Convivência acima de tudo. A procura pelo bacalhau. E 2 pessoas morreram no banco de urgências do Hospital Central de Lubango no último fim de semana. A primeira das vítimas teve vários traumatismos causados por um AVC hemorrágico. Já a segunda morreu devido a um acidente vascular cerebral hemorrágico. É uma matéria para acompanhar mais daqui a pouco. Um total de 3.070 pacientes foram atendidos durante as últimas 72 horas no Hospital Geral de Luanda. Deste número, destaque para os casos de malária, com 181 casos, e os acidentes de viação, com 102 casos. As autoridades sanitárias continuam a apelar à sociedade maior atenção e cuidado durante a quadra festiva, quando os casos de atropelamento e acidentes de viação registram aumento. O movimento nas urgências do Hospital Geral de Luanda foi de agitação, com registro de casos que foram a óbito. Dos casos atendidos, a malária lidera as estatísticas. Muito agitado, o fim de semana sempre é agitado. Algumas pessoas esperam sempre o fim de semana para virem fazer consultas, porque durante a semana às vezes preferem não vir. E quando vêm, já vêm em estados graves. Nas últimas 72 horas, tivemos um total de 3.070 pacientes atendidos. Internamos 414. Dos pacientes internados, a destacar a malária com 181 casos, doença diarreica aguda com 43, doença respiratória aguda com 206 casos, hipertensão e AVC, 17 casos, tuberculose, 35 casos, síndrome febril, 245 casos. As autoridades sanitárias continuam a apelar à sociedade para redobrarem os esforços, sobretudo nesta época festiva, onde os casos de atropelamentos e acidentes de viação tendem a aumentar. Só nas últimas 72 horas, mais de 100 ocorrências de acidentes de viação foram registrados. Ferimento por arma branca, 23 casos. Ferimento por arma de fogo, 36. 3 casos, desculpa. Pacientes traumatizados foram 415. Acidentes de viação, 102. Atropelamento, 33. Agressão física, 65 casos. De realçar os pacientes traumatizados, porque uma vez estamos a vivenciar o momento das festas, é natural que esse número tenda a subir. O hospital atende pacientes vindos de várias localidades da capital que explicam o que os levou a esta unidade de saúde. Naquela de conduzir, o senhor vinha com moto, estava a conduzir moto. O senhor vinha com muita velocidade. Torceu o dedo, cortou também. E uma lesão aqui na cara também. Ele caiu da cama, faz febre, está com esse lado inflamado e doido. Um total de 3.070 pacientes foram atendidos durante as últimas 72 horas no Hospital Geral de Luanda. Deste número, o realce recai para acidentes de viação com 102 casos e a malária com 181 casos registrados.
E a faltar poucos dias para o Natal, o Hospital Geral de Luanda garante que as condições estão criadas para assistência médica e medicamentosa aos pacientes durante a quadra festiva. Nesta unidade hospitalar, que conta com 4 bancos de urgências, as equipas de trabalho já estão reforçadas e prontas para atenderem à demanda populacional que é propícia da época festiva. Com relação à quadra festiva, que já praticamente entramos nela, temos a realçar que foram evidenciados esforços no sentido de apetrecharmos o hospital, né, no sentido de prevenção de material, quer descartável, quer medicamentoso, assim como o reforço das equipas que trabalharão nesses dias, de formas a darmos uma resposta eficaz sem constrangimentos. Temos uma média de 5 a 7 profissionais em cada um dos bancos, isso entre os médicos, os internos e mais 1 ou 2 especialistas a apoiar. Portanto, o reforço rege-se na presença de mais um especialista e 1 ou 2 profissionais para poder vir só na iminência de os casos aumentarem e haver uma necessidade de reforço. Não temos dificuldades de medicamento, estamos em condições de darmos resposta sim às necessidades. Em dias normais, o Hospital Geral de Luanda atende em média 1.800 doentes nas consultas externas e urgenciais. Temos o banco de medicina, que é um banco com as urgências, internamentos e consultas externas. Temos a maternidade, que é também urgências, internamentos e consultas externas. Temos o banco de cirurgia, onde são abordados todos os casos cirúrgicos de trauma e não só. Temos o banco de pediatria também separado com a sua urgência, a consulta externa e internamento. E depois temos a hemodiálise, temos tido uma média de 1.800 doentes e há dias ultrapassamos os 2.000 doentes dia, sem contar os que já se encontram internados, apenas atendidos em consultas externas e urgências, que é a sua maioria. Mas, do ponto de vista assistencial, temos dado resposta a todo aquilo que for possível da unidade oferecer. Há poucos dias da celebração do Natal, o Hospital Geral de Luanda garante condições para assistência médica e medicamentosa aos pacientes. 2 pessoas morreram no banco de urgências do Hospital Central de Lubango no último fim de semana. A primeira das vítimas teve vários traumatismos causados por acidente de viação, enquanto que a segunda morreu devido a um AVC hemorrágico. 2 pessoas morreram no banco de urgências do Hospital Central do Lubango no último fim de semana. O diretor das urgências disse que a primeira das vítimas deu entrada na unidade sanitária com múltiplos traumatismos em consequência de um acidente de viação, não tendo resistido à gravidade dos ferimentos, enquanto que a segunda morreu devido a um acidente vascular cerebral hemorrágico. Tivemos 2 óbitos nesse final de semana, um por politraumatismo, um doente que foi vítima de acidente de viação, que veio com lesões múltiplas, que infelizmente acabou por evoluir a óbito, e um doente que teve um acidente vascular cerebral, hemorrágico no caso, e também evoluiu para óbito. Mona Joaquim aponta a malária como a patologia mais registada no fim de semana, seguindo-se os AVCs, doenças crónicas do fígado, politraumatismos causados por acidentes de viação e agressões físicas. Tivemos um final de semana com uma ligeira movimentação mais a nível de domingo, mas no global foi um final de semana sem um grande movimento. Tivemos cerca de 261 doentes que vieram aqui ao serviço de urgência, dos quais 6 tiveram perfil de doentes emergentes e contamos com 21 internamentos. Contamos a ter
a malária como sendo aquela patologia com maior gravidade para os nossos doentes, uma vez que vem já com muitas complicações, mas também tivemos os quadros de AVC e doença hepática crônica, né? Fundamentalmente as complicações agudas. E a nível da cirurgia, como eu lhes disse, já o politraumatismo, né? No contexto de acidente de aviação ou agressões físicas, e os quadros de peritonite. O médico garante que o banco de urgências do Hospital Central do Lubango está em prontidão para o aumento das ocorrências no próximo fim de semana prolongado. Mona Joaquim realça que em época de festas são muito frequentes as intoxicações alimentares, queimaduras, traumas por acidentes de viação e agressões, casos que terão o devido atendimento na unidade sanitária. O hospital tem se preparado do mesmo jeito como nos anos anteriores, né? Vamos mantendo as escalas no mesmo perfil, não precisamos fazer um grande reforço porque durante todo esse período já viemos trabalhando com este rigor, né? Com esta qualidade, e acreditamos que as equipas que estão programadas para trabalhar nesse período vão dar resposta aos desafios que vão se avizinhar. A seguir, mais de 400 mortos em novo ataque em Gaza. É para ver daqui a pouco. Por agora fazemos a primeira pausa da noite. Bem-vindos de volta. Angola estreia-se com derrota no CAN de Marrocos. Os palancas negras perderam por uma bola a 2 diante da África do Sul no estádio de Marrakech, em partida referente à primeira jornada do Grupo B. Os Bafana marcaram primeiro por intermédio de Ápolis aos 21 minutos. Os palancas negras empataram por show aos 35 minutos. E Foster, aos 79 minutos, fixou o resultado final em 2 para a África do Sul e 1 para Angola. É altura para a análise no Girassol Jornal e hoje com o Paulo Tomás para olharmos em torno desta partida. Paulo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado e boa noite, telespectadores. Paulo, Angola já começou mal. O que é que faltou neste jogo de estreia? Olha, primeiro dizer que um pouco mais de atitude, acreditar no nosso potencial, porque entramos algo tímidos ou a respeitarem demasiado a seleção sul-africana, ou o bloco muito baixo. Então logo sofremos o golo, vimos uma seleção melhor, uma seleção mais ousada, com passe e posse em progressão, conseguimos chegar ao golo da igualdade. E fomos para o intervalo com um empate prometedor. Na segunda parte voltamos a entrar com o bloco baixo. E a partir do minuto 15, 20, penso que o treinador devia ter efetuado algumas alterações, colocando jogadores com capacidade mais ofensiva, mas isso assim não aconteceu. A África do Sul, o treinador sul-africano Hugo Bross rapidamente percebeu que Angola estava a pedir. Continua tudo em aberto, claro, mais difícil, porque a nossa perspectiva, claro, respeitando a seleção sul-africana, em termos de potencial e objetivos, sempre superior a Angola. Mas fomos para este CAN com objetivos de passar à fase seguinte e era possível, sim senhor, empatar até ganhar a seleção sul-africana se fôssemos mais ousados. Agora, continua tudo em aberto, temos mais 2 jogos, vem o Egito, vem o Zimbábue, há que pensar em vencer um dos jogos, empatar outro e pensar em passar para outra fase como um dos melhores terceiros classificados. Mas pensa tudo em aberto, o Egito é o papão, é a seleção com mais títulos, mas por aquilo que Angola jogou, se nos focarmos naqueles 20, 25 minutos depois de termos sofrido o golo, penso que temos algumas hipóteses. Depois também vermos aí alguma colocação das pedras. Não diria que foi um erro trocarmos do selecionador. Acho que o selecionador é bom, é ousado, mas... Mas neste caso, Paulo, falhou o treinador ou os jogadores? Falhou o conjunto. O treinador foi em função do pouco tempo que trabalha com a equipa, o pouco conhecimento que tem dos jogadores, lançou este 11. Que, em minha opinião, o Gelson Dalla nunca foi extremo. Colocar o Gelson Dalla extremo, perdemos um bom 10, 9 para ganhar um extremo mais ou menos medíocre. E depois, tira o maestro para colocar, tem que ter coragem de tirar o maestro e colocar o Gelson Dalla, depois lançar o Benson para a ala e Balazola é um jogador que caiu nas graças do selecionador e, em minha opinião, não dá resposta que o Mabulu sempre deu à seleção nacional. Mas, tal como disse, o selecionador já mostrou que é bom, tem atitude, mas penso que entra numa má altura se tínhamos realmente a intenção de fazer um bom CAN. Mas estas substituições não foram tardias ao longo da partida? Muito tarde.
muito tarde mesmo. O selecionador mexeu na seleção muito tarde, porque tínhamos 3, 4 jogadores em subrendimento, 10 minutos 60. Em subrendimento. E surge o golo naquela zona central. Não podemos sofrer golo na zona central. E é um golo praticamente mais consentido do que procurado pela equipa adversária. Por isso, demora a mexer e as substituições, em minha opinião, acabaram por não resultar porque os jogadores entram já quase que rendidos às evidências. Depois, não sei, o selecionador lá saberá porquê, porque não o Benson, não sei, pode estar diminuído, e entra o Chico Banza. Nada contra o Chico Banza, é um bom jogador, está em crescimento, mas o Benson, em minha opinião, é mais decisivo naqueles momentos. O Milson entra bem, mas, em minha opinião, muito tarde. Paulo, já a olhar para as próximas partidas, qual deve ser a postura dos palancas para os próximos jogos? Olha, penso que, como disse anteriormente, a reação que tivemos após sofrermos o golo, passe e posse em progressão, com atitude, com alguma agressividade, sem ser violentos, com alguma agressividade, penso que deve ser essa a postura da Seleção Nacional. E depois, vermos bem aí quais são as pedras com que nós podemos contar. Eu acho que o David Carmo é um jogador a contar. Um central de pé esquerdo, com sentido ofensivo, ajuda, faz bem a transição de defesa, meio campo, ataque. Penso que é dos jogadores a contar. Claro que os centrais hoje, num ou noutro lance, terão claudicado, mas não foi por eles que nós perdemos o jogo. A verdade, porém, é que o treinador tem aí agora 2, 3 dias para pensar o que fazer, porque nós fomos para este CAN com objetivos e temos que passar à fase seguinte. Acha que Angola tem possibilidades de levar a melhor neste CAN? Tem possibilidades de passar. É possível passarmos à próxima fase. Agora temos que ter atitude e temos que nos focar nos 15, 20 minutos após termos que tivemos, depois de termos sofrido o golo. Porque ficou bem patente que a seleção tem esta qualidade, tem atitude, mas a dado passo perde. Falta a consistência. Mas esta é uma exigência maior se comparada ao CAN anterior? Muito. Mas tem muita exigência, por isso eu disse que o selecionador, em minha opinião, parece-me ser um bom treinador, o professor Patrício Bomel parece ser um bom treinador, mas entra algo tarde, tem pouco tempo para conhecer os jogadores e vai se focando em alguns jogadores que talvez tivera visto em outras ocasiões, mas em termos de enquadramento na seleção nacional ainda não deram boa resposta. É o caso do Mbalazola. Em minha opinião, não deu boa resposta. O jovem Chico Banza está em crescimento, vai chegar lá, ainda não deu boa resposta. O Maestro é um bom jogador quando as coisas estão a correr de forma favorável para nós. Primeira parte não apareceu no jogo, na segunda parte, quando tinha que aparecer, estava cansado e o treinador tardou a mexer. Saiu, quando faltavam 3, 4 minutos, penso que foi uma substituição para inglês ver. Por isso, vamos acreditar, mas uma coisa é certa, disse muito bem a Manuela, nós temos uma grande responsabilidade em função do último CAN. Por isso, neste canto, temos que fazer melhor. Está tudo em aberto, começamos mal, mas está tudo em aberto, vamos acreditar. Muito bem, e vamos fazer então votos que Angola leve mesmo a melhor. Paulo, muito obrigada por estes minutos e até uma próxima ocasião. Muito obrigado, sempre a dispor. E seguimos a olhar para a página desportiva. O jogador franco-angolano Eduardo Camavinga acredita que Angola pode conquistar o CAN que acontece no Reino de Marrocos. O atleta de 23 anos falava quando da sua chegada ao nosso país nesta segunda-feira. O jogador franco-angolano Eduardo Camavinga, nascido no município do Micons, província de Cabinda, a 10 de novembro de 2002, chegou nesta segunda-feira ao nosso país. O meio-campista que atua no Real Madrid vai aproveitar a estada em Angola para avaliar as condições, tendo em conta a abertura de uma academia de futebol, com finalidade de descobrir talentos angolanos. Com a realização do Campeonato Africano das Nações no Reino de Marrocos, Eduardo Camavinga está crente na conquista do certame por parte dos palancas negras. Sim, eu vi Europartidos de último CAN. Eu vi que jogamos bem, então eu sou com ele para este CAN também que está em Marrocos. E sim, eu sou muito feliz dele. Eu quero que ele vá ganhar este CAN. O jogador mostrou-se também feliz em voltar a pisar o solo angolano e deixou uma mensagem a todos aqueles que gostam do seu trabalho. É sempre um prazer de estar aqui com você, com ele angolano. Então agora eu sou muito contente de estar aqui. Muito contente que ele está atrás de eu. Esse é bem para ele. Eu jogo para ele, para a minha imagem também, para a minha família. Então se ele gosta como que eu jogo, eu sou muito contente disso e eu vou. E o Petro de Luanda conquistou a sua 13ª Supertaça Vladimiro Romero ao vencer o Vila Clotilde neste domingo no pavilhão da Cidadela por 116-64.
O conjunto de Sérgio Valdeomilhos conquistou o primeiro troféu da época 2025-2026 ao cilindrar o Futebol Clube Vila Clotilde, que procurava a sua primeira conquista na história. O primeiro quarto ficou em 26-14 e o segundo em 35-23, todos a favor dos tricolores que, ao intervalo, já venciam por 61-37. Nos dois últimos quartos, esperava-se de mais acutilância da turma do bairro Maculusso, comandada pelo jovem João Batista, Coach Miller. No entanto, o Petro de Luanda voltou com a mesma velocidade do princípio, deixando o Vila sem argumentos, nem para o ataque, nem para a defesa. No terceiro período, o Petro de Luanda encaixou 30 contra 16 pontos do Vila Clotilde e o último quarto ficou em 25-11 para o placar final ficar em 116-64 para o conjunto campeão nacional. No fim, o técnico do Petro de Luanda, o espanhol Sérgio Valdeomilhos, apesar da vitória folgada, frisou que foi um bom jogo para os dois conjuntos. Bueno, hemos hecho un buen partido y hemos estado muy concentrados y bueno, ha sido la participación de todos, ¿no? Yo creo que hemos entrado bien al partido, hemos estado concentrados y ha sido un gran juego. No lado do Vila Clotilde, João Batista, Coach Miller, reconheceu que jogaram tudo, menos o que tem estado a trabalhar. Perdemos de uma feia, assim dizer feia, porque nós trabalhamos de uma forma e hoje apresentamos um basquete descaracterizado, um basquete que não tem nada a ver hoje conosco, Vila. Mas é desses erros que a malta tem que levantar e continuar a trabalhar. Vamos continuar a trabalhar. Pensando já no Campeonato Nacional, temos jogo em Benguela, dia 28 e 27. Continuar a trabalhar para que a malta consiga vencer os outros jogos. O MVP da partida com 22 pontos, 6 ressaltos e 6 assistências, o extremo base Eduardo Simão, prometeu continuar a trabalhar para atingir outros níveis profissionais. Sobre o jogo de hoje, eu também não contava, sendo sincero, não contava, mas graças a Deus tudo correu conforme a vontade de Deus e esperem tudo de mim, darei o meu máximo e continuaremos a trabalhar. Com esta conquista, o Petro de Luanda assume a liderança do palmarés da Supertaça Vladimiro Romero, com 13 títulos. O 1º de agosto segue com 12 conquistas. O Asa e o Recreativo do Libolo compõem a lista com 3 troféus cada. Faixa de Gaza. Mais de 400 mortos devido a ataques. Em destaque. E é para a página internacional que olhamos a seguir. 405 pessoas morreram devido a ataques israelitas na faixa de Gaza, mesmo com o cessar-fogo acordado desde outubro com o Hamas. Segundo o Ministério da Saúde, controlado pelo grupo islamista radical palestiniano. Estas e outras para ver agora no Compacto. Os hospitais de Gaza receberam os corpos de 12 pessoas no domingo, 4 das quais foram mortas e 8 outras cujos corpos foram tirados de escombros. A mesma fonte acrescentou que o número total de feridos desde que o cessar-fogo entrou em vigor chegou a um total de 1.115. Israel continua a controlar 54% da faixa de Gaza, após as suas tropas se retirarem para a chamada linha amarela, onde continuam a disparar quase diariamente contra palestinianos por serem considerados suspeitos. Este último relatório das autoridades palestinianas registrou mais de 4 mortes de cidadãos na sequência de desabamento de prédios, o que elevou o número total de mortos para 15. Muitos desses prédios foram bombardeados durante a guerra e agora são afetados pelas tempestades de inverno. 3 pessoas morreram nesta segunda-feira num ataque de drone israelita contra um veículo numa estrada na região de Sidon, no sul do Líbano. Segundo as autoridades locais, o ataque ocorreu na estrada de Aquitanit-Kuneitra e matou os 3 ocupantes do veículo sem que as vítimas tenham sido identificadas. O exército israelita mantém ataques quase diários no sul do Líbano contra alegados alvos do grupo xiita Hezbollah e matou no domingo uma pessoa em 2 ataques distintos contra veículos na aldeia de Yeter. As Nações
Nações Unidas reportaram que 127 civis foram mortos em ataques quase diários em território libanês desde a entrada em vigor do cessar-fogo. O chefe de operações no Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Fanil Sarvarov, morreu hoje em Moscou na explosão de um carro armadilhado, tornando-se o quarto general russo assassinado desde o início da guerra na Ucrânia. Investigadores locais dizem que a Ucrânia pode estar por trás do ataque. O carro explodiu num estacionamento no sul de Moscou por volta das 7 horas da manhã desta segunda-feira. A morte de Sarvarov é a primeira de um oficial de alta patente das Forças Armadas Russas desde abril de 2025 e surge numa série de atentados contra dirigentes militares desde o início do conflito. Em abril, outro alto oficial militar russo foi morto também num carro-bomba em frente ao seu apartamento em Moscou. O Kremlin culpou a Ucrânia por outros atentados e ataques em toda a Rússia. Daqui a pouco tem mais para ver no Girassol Jornal. Voltamos em instantes. De volta à informação no Girassol Jornal, os preços dos bilhetes de passagem nos terminais rodoviários interprovinciais subiram até 20% neste período de quadra festiva. Apesar do mercado informal ter registrado também um aumento nos seus preços, há uma diferença de 20% se comparado com os preços de viagens nos autocarros oficiais e informais. Os bilhetes de passagem nos autocarros interprovinciais registraram um aumento de 20% a partir da terceira semana deste mês de dezembro. Por exemplo, quem viaja de Luanda para o Huambo, se antes pagava 12.000 kwanzas, agora desembolsa 14.500 kwanzas nos autocarros oficiais. Na verdade, tem estado mesmo muito puxado, pois embora pela crise que afetou o país, subiram bastante, mas tem dado para gerir. Nós somos seres adaptáveis e temos nos adaptado com tudo aquilo que tem vindo surgir ao decorrer dos tempos. O tarifário foi ajustado no mercado paralelo e no oficial. O preço dos bilhetes, não digo que tão sensível, mas está um pouquinho puxado porque estamos a pagar 12.000 kwanzas. Anteriormente eu penso que o preço era diferente e atendendo à situação econômica, o dinheiro não aparece, eu penso que está um pouquinho puxado, mas não tem como fazer, tem que se pagar mesmo. Responsáveis dos terminais dizem que houve necessidade de aumentar os preços dos bilhetes para responder com os atuais custos operacionais, como afirma Pedro Quitucci, da Real Express. Na verdade, sabemos como é que está as nossas vias não estão boas e também quando chega a quadra festiva, as coisas tendem a aumentar. Então, para suprir essa demanda toda, por isso é que foi ajustado o tarifário. Coragem de Oliveira é motorista no mercado informal. Viaja para Malange. Subiu mais 1.500 kwanzas no preço da viagem entre Luanda e Malange. Cá no Tichó, a passagem está a se cobrar 8.500 kwanzas. As outras operadoras têm cobrado preço mais alto e mesmo assim, como por exemplo a Macon, Real Express, se tu viajar para Macon para Real Express tens que comprar há 2 dias antes o bilhete. Mas aqui no Tichó já não. Chega na mesma hora, compras o bilhete e consegues viajar para a província onde tu quiseres ir. Coragem justifica igualmente a subida dos preços com os custos operacionais. Desde o ano passado, desde que subiu o combustível, então houve um pequeno aumento do preço, porque na altura era 7.000 kwanzas, agora subiu 1.500 kwanzas, que é para poder recompensar também as viaturas que viajem, porque o material também agora está mesmo um pouco escasso. Então, mesmo assim, tivemos que apertar um pouco o cinto para que o preço não excede a 9 nem a 10.000 kwanzas, pelo menos a 8.500 kwanzas. Preços dos bilhetes de passagem nos autocarros interprovinciais registraram um aumento de 20% na terceira semana de dezembro. Na província de Cabinda, a especulação de preços durante a quadra festiva está a preocupar as autoridades locais. A governadora provincial sensibilizou comerciantes a não acolherem tais práticas. Susana de Abreu pediu à Comissão de Fiscalização para não tolerar os agentes econômicos que especularem os preços.
A governadora provincial de Cabinda, Susana Abreu, efetuou visita de constatação às superfícies comerciais e alguns mercados da província. O objetivo cingiu-se no combate à especulação de preços da cesta básica durante a quadra festiva, bem como promover a fiscalização aos preços praticados nas superfícies comerciais. A governadora esteve no mercado de Cabeçanco para visitar a feira de produtos agrícolas, onde apelou aos comerciantes a não se aproveitarem deste período para a especulação de preços. E temos municípios que demonstraram, no caso do Ngoio, o município de Tanduzines, o município de Kakongo, que são predominantemente agrícolas e com quase todo o tipo de cultura que é possível, não só a esta parte, mas também a questão aqui de fazer um enquadramento às camponesas, os nossos pequenos agricultores que vêm para a cidade vender os seus produtos e ao mesmo tempo também conseguir alguma renda para que possam passar melhor a quadra festiva. É com esta pequena renda que vão poder comprar os produtos industrializados ou acabados, levam para casa e a partir dali tem uma quadra festiva um pouco melhor com as suas famílias. O mesmo apelo foi deixado também a vendedeiras e proprietários de estabelecimentos comerciais do mercado de São Pedro. O governo provincial tem uma comissão para todas as atividades inerentes à quadra festiva e uma delas é garantir que a população possa adquirir os seus produtos sem que haja algum aproveitamento da parte dos agentes econômicos. Nós, na função do governo provincial, garantimos, sobretudo, transporte, porque sabemos que, na nossa particularidade, a questão da descontinuidade do território é um desafio e os agentes econômicos têm desafios e enfrentam situações para poderem colocar os seus produtos no mercado de Cabinda. Os comerciantes garantiram colaborar para que a população não enfrente dificuldades de preços durante a quadra festiva. Sacos de arroz de 25, temos de 20.600, temos de 20.800 de momento. Só temos dois tipos. Mas o caminhão, o caminhão está já no caminho para vir abastecer. Açúcar, farinha. No final da visita, a governadora provincial afirmou que a Comissão Provincial de Asseguramento da Quadra Festiva não irá tolerar práticas de especulação de preços. Com certeza, vamos tomar medidas. Aliás, nós temos a ANIESA, que é a entidade fiscalizadora, está a fazer o seu trabalho e tomar as medidas que têm que ser tomadas para os infratores. A governadora de Cabinda constata o nível de asseguramento da quadra festiva ao nível da província. A sociedade cabindense foi chamada a participar na manutenção do saneamento básico da cidade. O apelo foi feito durante a abertura da campanha de limpeza que decorre em todos os municípios de Cabinda, no âmbito da quadra festiva. A praia de Manguiseco testemunhou o lançamento da campanha de limpeza denominada Quadra Festiva Cabinda Sem Lixo e Praias Limpas. Desde a nossa infância, gostava a província que primam pela responsabilidade social todas as instituições, a polícia, as nossas forças armadas, os nossos professores, os médicos, toda a gente juntarmos esforços para podermos manter a nossa praia limpa. A campanha, que abrange os 10 municípios da província, tem como objetivo principal garantir a manutenção da limpeza urbana e assegurar que os municípios litorais apresentem praias totalmente limpas durante a quadra festiva. Estamos aqui para darmos o nosso contributo e darmos a nossa força. Tem muito lixo e precisamos tirar todo o lixo para deixarmos a cidade limpa. Gostamos da ideia, porque essa praia nos faz falta no bairro. Era praia que todo mundo gostava de viver, fazer divertimento dele. Já falamos tanto perante a administração municipal. Vê-se que melhora essa praia. Porque essa praia aqui, você quando ver em casa,
há bocado assim, pode fugir, vem embora aqui divertir. Quando vai voltar, tudo lá em casa passou. Pelo que estamos a ver aqui, sendo nós ambientalistas, não está nada bom. Porque, na verdade, essa aqui é a nossa mãe. Devemos cuidar dela, tomar conta dela. A natureza está sendo agredida pelo homem e nós, o nosso grande desafio que temos é transformar este homem agressor em defensor. A governadora provincial sublinhou que estas ações enquadram-se no âmbito da preservação do meio ambiente e apelou à adesão contínua de todos os cidadãos, tendo apelado também à conservação dos espaços públicos da província. Parecia algo impossível, aliás, as imagens falam por si. Chegamos aqui nesta praia onde demos abertura e constatamos que realmente a situação era muito crítica. Mas com o esforço da equipa e dar aqui uma nota positiva aos senhores administradores municipais do Ngoio, de Cabinda, do Liambo e do Kakongo, percorremos a maior parte, tanto daquilo que compõe o casco urbano e semi-urbano e a orla marítima e a zona banhista da Baía de Cabinda, e vimos que realmente foi um grande trabalho feito. Mais ou menos conseguimos aqui colher acima de 20 toneladas de resíduos sólidos e isso preocupa-nos também. A continuidade destas ações não podem parar por aqui. Nós vamos fazer disto de um programa anual, em que vamos ter por trimestre uma mega campanha de limpeza com a participação dos munícipes. Decorre em Cabinda a campanha de limpeza nos 10 municípios, tudo no âmbito da quadra festiva. A preparação para a quadra festiva já em contagem regressiva. Estão contadas as notícias na edição de segunda-feira no Girassol Jornal. Para nós é sempre um prazer ter o carinho da sua audiência. Boa noite. Fique em paz.